TV Novo Momento hoje conversa com Denis Andia, que é candidato a deputado federal pelo MDB. Denis, seja bem-vindo à TV Novo Momento. Obrigado pelo convite. É uma honra muito grande poder bater um papo com você, poder levar esse nosso bate-papo para todo mundo que nos assiste. Bom, Denis, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente primeiro sobre o que é a sua experiência como prefeito de Santa Bárbara do Oeste, né? Aí esteve à frente do Poder Executivo por 8 anos. Sim. O que isso pode agregar como deputado federal caso você seja eleito? Olha, acredito que a praticidade, né? O olhar de quem foi prefeito de uma cidade com mais de 200 mil habitantes, como é Santa Bárbara do Oeste, 8 anos seguidos, tendo a oportunidade de aprender todos os dias, e a gente pode aprender sempre todos os dias, e eu tive a oportunidade ao longo desses 8 anos, todos os dias poder aprender um pouco do cotidiano das pessoas, do dia a dia das pessoas, da praticidade daquilo que acontece dentro dos bairros aqui em Santa Bárbara do Oeste, cujo cotidiano é muito parecido, muito próximo do cotidiano do americanense, do cidadão de Nova Odessa, do pessoal de Sumaré, enfim, vamos dizer, uma realidade comum a todos nós. E ter esse olhar, ter aprendido a enxergar todos os dias a busca de soluções práticas, é claro, dentro do mandato executivo, mas essa visão pode levar e vai levar a um mandato legislativo com um olhar também prático na elaboração das leis, no se lapidar as leis, né? As leis brasileiras, as leis não apenas do Brasil, mas de todos os países, elas precisam ser lapidadas todos os dias. Elas têm que acompanhar a dinâmica, né, do dia a dia do cidadão. E nada melhor do que conhecer de perto, né, com muita proximidade, como é que evolui o dia a dia do cidadão, para a gente poder levar isso também para a lapidação das leis. De uma outra forma também, Aline, é importante falar a respeito dos projetos, dos recursos, né? Trazer recursos de Brasília exatamente para aquilo que se precisa, não trazer aleatoriamente coisas que muitas vezes não fazem sentido nem para a gestão dos prefeitos e não faz muitas vezes sentido para o dia a dia das pessoas. Precisamos trazer recursos para aquilo que o cidadão realmente precisa. E o conhecimento da nossa região, eu tive a oportunidade de ter sido presidente do Conselho Metropolitano, né, da região metropolitana de Campinas, me deu a oportunidade de enxergar melhor os municípios, enxergar um pouco como é que funciona e quais são os grandes desafios. E aí entra a praticidade também, levar os grandes desafios dos nossos municípios lá para Brasília, aqueles que a gente não resolve com emenda parlamentar. Aliás, os grandes desafios a gente não resolve dessa forma. Importante saber os grandes projetos que cada um dos municípios tem, colocar embaixo do braço, ajudar o prefeito a elaborar o melhor projeto possível, levar lá para Brasília e poder buscar recursos maiores, né? Recursos de 30, 40, 50, muitas vezes mais de 100 milhões de reais. Foi como eu consegui, através dessa corrida, né, persistente lá em Brasília, levando o projeto, discutindo o projeto lá, que a gente conseguiu, por exemplo, solução para a questão do tratamento de esgoto de Santa Bárbara do Oeste, que é 100% tratado hoje, mas que não era 50%. Fizemos 2 estações novas, gigantescas. Hoje, a somatória dos recursos obtidos lá em Brasília é algo em torno de 100 milhões de reais, que só foi possível com a praticidade de se conhecer o projeto, conhecer o desafio, conhecer a solução e saber defender isso lá em Brasília. Fiz isso como prefeito, não tinha um interlocutor que nos ajudasse, não tinha um deputado que nos ajudasse, mas tivemos que aprender o caminho das pedras. Hoje eu posso compartilhar essa experiência, né, de conhecer lá o porta a porta dos ministérios, a tramitação técnica, a defesa do bom e do grande projeto lá, para poder trazer recursos para Santa Bárbara, para Americana, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, enfim, as cidades aqui da nossa região, com a presença e com o olhar de quem já defendeu muitos projetos lá e trouxe muitos recursos para cá. Bom, Denis, aproveitando aí a sua resposta, já queria emendar. O que você acha que Santa Bárbara mais foi prejudicada com a falta de um deputado? Olha, eu não sei se prejudicada, né? Nós talvez acho que deixou-se de se aproveitar algumas oportunidades de visão, né? Quando a gente tem uma boa gestão, uma boa visão, a gente busca soluções para o que essa visão pode enxergar, os grandes desafios. Não deixamos de perder nada
não deixamos de ganhar nada, né? Não perdemos nada ao longo desses anos, porque eu sempre fui ativo lá em Brasília, né? Eu sempre busquei, quando não houve e nunca houve a interlocução lá em Brasília, eu busquei aprender o caminho das pedras e fazer o caminho sozinho. Sozinho eu quero dizer, sem a interlocução de um deputado, mas com toda certeza, com toda a equipe técnica da Prefeitura de Santa Bárbara, com as pessoas importantes que puderam nos ajudar a defender projetos lá. Não deixamos de ganhar nada, mas seria muito melhor se a gente tivesse alguém realmente dedicado a trazer os grandes recursos, a fazer as grandes interlocuções. E eu acredito que essa dificuldade, ela trouxe uma grande oportunidade, que foi a de aprender. E hoje, quando eu coloco o meu nome à disposição como deputado federal, eu coloco a experiência, né, e o aprendizado que eu tive ao longo desses anos. Precisei fazer isso como prefeito, sem ter quem nos ajudasse, e hoje me coloco à disposição para ajudar os prefeitos da nossa região nessa interlocução que é muito difícil, é muito trabalhosa, né? Que os prefeitos podem fazer sozinhos, sim, né? Mas que se tem alguém lá com a experiência, né? Com o olhar prático de quem passou pela função de prefeito, a caminhada é muito melhor. E é nesse sentido que eu tenho certeza absoluta que a gente pode fazer um mandato diferente, um mandato sintonizado com a visão dos prefeitos, né? Entender os grandes desafios dos municípios, que a gente já conhece, mas sob o olhar dos prefeitos, para que a gente possa trazer mais recursos e os grandes recursos para realmente solucionar as grandes demandas que podem melhorar e vão melhorar o dia a dia dos cidadãos. Denis, os 8 anos do seu governo aqui em Santa Bárbara do Oeste, ele foi de muitas realizações, né? Um governo muito bem avaliado. Graças a Deus. E a cidade realmente muitos e muitos anos sem um deputado que representasse de uma forma mais firme de fato, né? O que está nos seus planos, caso você seja eleito, de realização aqui para Santa Bárbara como deputado? Olha, Santa Bárbara do Oeste é uma cidade que evoluiu muito nos últimos anos, em todas as áreas. Evoluiu na área da saúde, da educação, da segurança, da mobilidade, da qualidade de vida como um todo. Nós precisamos continuar melhorando, continuar avançando. Mas, sobretudo, emprestar, compartilhar alguns desses avanços para que a gente possa também, em outros municípios, conseguir esses avanços. Santa Bárbara do Oeste é uma cidade que há tanto tempo deseja ter um representante na esfera estadual, e lá em Brasília nós nunca tivemos. Talvez seja essa a grande chance, a grande oportunidade da gente poder, de Santa Bárbara, poder contribuir com a região onde ela está inserida. Ao longo de tantos anos, décadas, Santa Bárbara foi atendida por representantes que são oriundos de outras cidades e que nós temos uma gratidão absoluta pelo trabalho de todos. Eu entendo que o trabalho de todos sempre foi colocar tijolos nessa construção, e o olhar daqui para trás é um olhar de gratidão, mas daqui para frente é um olhar novo, um olhar diferente de que pode ser feito algo ainda melhor e mais próximo das nossas cidades. O que eu desejo é poder trazer uma visão da micro-região, que é uma visão nova, diferente. Eu fui presidente, já disse anteriormente, da região metropolitana de Campinas, e isso me permitiu olhar com muita proximidade para as 20 cidades da nossa região. Mas também me permitiu um olhar interessante para as micro-regiões. E, por exemplo, nós temos a micro-região, para dar um exemplo, Santa Bárbara, Americana e Nova Odessa. É uma micro-região, é uma mesma mancha urbana, são praticamente 500 mil habitantes, e que elas têm demandas semelhantes, parecidas, e que muitas vezes, sobretudo na área da saúde, nós temos demandas que elas só são solucionadas através da colaboração e da participação das estruturas do Estado. Por exemplo, tratamento de câncer, tratamento oncológico de todas as formas, como eu estava dizendo, é feito ou em Campinas ou é feito em Barretos. Cirurgia ortopédica. Quando alguém sofre, hoje, no dia que nós estamos gravando a entrevista, está uma chuvinha,
gostosa para todos nós, mas é uma chuva que muitas vezes ocasiona acidentes de moto, por exemplo. A Sim. pessoa que hoje tem uma fratura num acidente de moto, ela muitas vezes espera 8 meses, um ano e meio, por uma cirurgia que é feita em estruturas do Estado que estão extremamente estranguladas. Então, vale para tratamento do câncer, vale para cirurgias ortopédicas, cirurgias de catarata, cirurgia vascular, hemodiálise, entre tantas outras coisas, que os núcleos do Estado são muito grandes e estrangulados. A gente pode olhar para essas micro-regiões, como é o caso de Santa Bárbara, Americana, Nova Odessa, com o olhar de criar estruturas que possam desafogar, que possam funcionar dentro dessa micro-região, que possam receber recursos lá de Brasília, aproveitar a organização que essas cidades já têm através da região metropolitana de Campinas, que já são organizadas, já são formatadas, já são juridicamente formalizadas, e a gente pode aproveitar essa organização para criar novas estruturas e trazer recursos específicos. Hoje nós temos muito os recursos das parcerias dentro da região metropolitana de Campinas que advêm das prefeituras e do governo do estado. O que eu estou propondo? Estruturas micro-regionalizadas que possam receber recursos das prefeituras, do estado, mas também lá da União para o seu custeio, para o seu funcionamento. Essa é uma visão nova que cada vez mais nós devemos ter para a nossa região. Vale também para as micro-regiões, por exemplo, Sumaré e Hortolândia, Valinhos e Vinhedo, aquele eixo de Jaguariúna, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Olambra, enfim. A gente tem micro-regiões dentro de uma região metropolitana de Campinas. Saber olhar para isso, saber organizar, saber trabalhar para isso. Saber legislar para que esses recursos possam chegar através de um orçamento realmente com um olhar metropolitano, um orçamento federal com um olhar metropolitano, com um olhar municipalista, e poder criar também uma estrutura de leis que possam organizar a vinda de recursos para essas novas estruturas, que é uma tendência. É inevitável e inegável a necessidade da gente descentralizar e poder cuidar melhor das pessoas aonde elas vivem. Denis, a gente sabe que é muito importante a relação de um deputado, seja ele federal ou estadual, e do prefeito da cidade, né? Aqui em Santa Bárbara, a gente sabe que a sua relação com o Rafael é muito boa. E em Americana, Denis, como que está a sua relação com o Chico Sardelli? Caso você seja eleito, você pretende ser um parceiro dele, um parceiro da cidade? Com certeza, um parceiro do americanense, né? O Chico é alguém que, enquanto deputado estadual, colaborou muito com Santa Bárbara do Oeste, com a nossa região. Quando eu falo do daqui para trás, pessoas e mandatos que trabalharam pela nossa região, sem dúvida alguma, eu menciono o Chico. O Chico foi um deputado que atuou muito pela nossa região, me ajudou muito enquanto prefeito. Se eu tiver a oportunidade, Deus permitir, chegar no mandato lá em Brasília, vou ajudar bastante, não apenas o Chico, mas vou ajudar a cidade de Americana, os americanenses. Eu conheço os grandes projetos de Americana, conheço os grandes projetos que o Chico tem e vou me esforçar muito para que esses projetos possam receber recursos e se tornarem realidade para os americanenses, para o dia a dia das pessoas. E quando funcionam bem as coisas na cidade americana, os projetos se realizam, os barbarenses também usufruem, o cidadão de Nova Odessa também. Quando as coisas acontecem em Santa Bárbara, o americanense também tira proveito, e é assim que funciona. Nós somos uma região absolutamente conurbada e com as nossas vidas entrelaçadas, as nossas relações de amizade, nossas relações familiares, as nossas relações de trabalho, de estudo, enfim, o nosso cotidiano está entrelaçado. Eu vou ajudar sempre a cidade americana, não apenas nesse período em que o Chico é prefeito da cidade, se porventura ele for reeleito, vou continuar ajudando se eu tiver um mandato lá em Brasília, se Deus assim permitir, e quem vier pela frente pode ter certeza, o americanense vai ser sempre muito bem observado pelo nosso trabalho e atendido naquilo que ele precisa no seu dia a dia. Bom, Denis, para encerrar nossa entrevista de hoje, eu gostaria que você falasse para a gente por que votar em Denis Andia. Eu tenho a certeza absoluta que eu posso fazer um mandato diferente, né? Pautado em 2 parâmetros. Um,
que eu já comentei, que é a praticidade, né? Venho da pergunta que você me fez. A praticidade de ter sido prefeito. Acho que a visão de ter sido prefeito é uma visão que poucos que se colocam à disposição, poucos, inclusive, que chegam até a Câmara Federal têm, né? Boa parte dos eleitos ao longo de décadas e décadas, eles vêm sempre do Legislativo. Eu acho que levar a visão de quem administrou uma cidade importante da nossa região, uma cidade próxima a todos nós, volto a dizer, o cotidiano das nossas cidades é muito parecido, para não dizer igual. Saber levar essa praticidade do dia a dia das pessoas para discutir leis e para trazer recursos, eu acho que é essencial. É uma oportunidade muito grande de se fazer um mandato que realmente represente as pessoas naquilo que elas precisam no dia a dia. E uma outra coisa, Aline, é a proximidade, né? Eu tenho falado para muitas pessoas da grande oportunidade que é essa eleição. Ela começa de uma forma diferente e ela produz exatamente um resultado diferente, pode produzir um resultado diferente, porque ela começa diferente. Eu digo que começa diferente porque eu não sou um candidato que está indo buscar votos em 300 ou 400 cidades no estado. Eu sou alguém que realizou um trabalho muito bem feito em Santa Bárbara do Oeste durante 8 anos, que ao longo desses anos todos, um trabalho que vem sendo dado sequência nesses últimos quase 2 anos, são 10 anos, em que o barbarense entendeu uma nova ideia, acreditou, abraçou uma nova ideia e revalidou essa ideia várias vezes. É sinal de que o nosso trabalho foi um trabalho bem feito e vem sendo realizador para o dia a dia das pessoas. E por conta disso, eu imagino, como todos nós aqui em Santa Bárbara, a gente imagina sair com um bom ponto de partida em termos de votação aqui de Santa Bárbara. E aí reside a oportunidade. Sair com um bom ponto de partida de uma cidade que é grande, que tem 146 mil eleitores. Sair com uma boa margem de uma cidade grande como é Santa Bárbara e poder somar, né, com a cidade conurbada, irmã, como é a Americana, como é a cidade de Nova Odessa, sair desse nosso núcleo com uma votação muito próxima, se é que não a votação já necessária para ter uma vaga lá em Brasília, nos dá a oportunidade de não precisar percorrer essas 300 ou 400 cidades. Nos dá a oportunidade de levar a nossa mensagem, as nossas ideias, para um conjunto menor de cidades aqui próximas, né? No eixo ali de Rio das Pedras, Capivari, Rafard, Mombuca, Sumaré, Hortolândia, Indaiatuba, Salto, Piracicaba, Limeira, Iracemápolis, enfim, essas cidades realmente aqui próximas. E isso nos dá uma grande oportunidade, um mandato diferente, um mandato próximo, né, com menos cidades, para a gente levar os mesmos recursos a menos cidades e poder ofertar mais recursos para esses municípios, poder trabalhar com o olhar do dia a dia das nossas pessoas. Isso daí faz uma diferença, a proximidade. Então, a oportunidade de fazer uma campanha diferente, ela dá a oportunidade, se tudo correr bem, se Deus permitir que a gente tenha sucesso nessa caminhada, de fazer um mandato diferente. Eu tive essa mesma oportunidade, Aline, quando fui prefeito de Santa Bárbara do Oeste, quando fui eleito. Em 2012, eu disputei uma eleição sem amarrações partidárias, né, com um grupo pequeno, mas um grupo com boas ideias. E essas ideias elas foram vitoriosas na eleição. Quando a gente não tem a amarra, isso permite que o mandato tenha sido diferente. Eu pude formar um secretariado técnico, um secretariado para trabalhar realmente. Então, aquela campanha deu oportunidade de fazer um mandato diferente, que todos conhecem, todos viram. Sim. E hoje eu acredito que a gente tem a mesma oportunidade. Uma campanha diferente, onde a gente pode chegar através de um conjunto pequeno de cidades, para também fazer um mandato diferente para essas cidades, próximo, com mais recursos, podendo realmente visitar o dia a dia dos prefeitos,
realmente poder visitar o dia a dia das pessoas, poder dialogar com os prefeitos, os projetos que eles têm, poder discutir, sentar numa mesa, não de passagem para tomar um café, mas poder sentar com o prefeito e falar, olha, no meu período de prefeito eu tinha um desafio assim, quem sabe se a gente não busca uma solução, discutir a solução com o prefeito para poder buscar o recurso lá em Brasília. Eu acho que é uma oportunidade de fazer um mandato que as pessoas, depois de 4 anos, possam se lembrar realmente de quem votou na última eleição. Falo isso não de maneira pejorativa e nada, não é problema do eleitor que é desatento e nem do deputado pelo trabalho que ele faz, mas é a dinâmica que a maior parte dos deputados tem ao se fazer a campanha. Acaba resultando num mandato com esse perfil de um olhar disperso e não um olhar atento à realidade de uma região. O que eu proponho e acho que é diferente, por isso eu acredito muito na proposta nossa de trabalho, é poder realmente fazer um mandato comprometido com um número menor de cidades, para estar mais perto e com mais praticidade. Denis, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigado, Aline, eu que agradeço a oportunidade aqui do nosso bate-papo, agradeço você que nos acompanhou. Vamos junto. A TV Novo Momento fica por aqui, até a próxima.